Fala aí, meu povo, tudo bom? Aí, ó, hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar um pouquinho sobre hidrostática, tá ok? Vamos falar um pouquinho de pressão no fluido, tá ok? Então vamos lá, ó. Primeiro, vamos ver o que é a hidrostática, tá? A parte da física que estuda o equilíbrio estático nos fluidos, ok? Com esse estudo podemos compreender uma grande variedade de fenômenos. Flutuações de corpos, pressão nos líquidos, pressão atmosférica e assim sucessivamente, tá? Então, ambas são definidas como razão entre massa e corpo e seu volume total, densidade e massa específica. O que muda é só o termo, tá ok? Para a gente, no nosso dia a dia, nós vamos trabalhar com a mesma coisa. É massa sobre volume, tá? A densidade é uma grandeza que mede o nível de concentração de massa de uma substância num determinado volume. A ideia de densidade é aplicada para um corpo como um todo, podendo este ser composto de várias substâncias diferentes. Então, um corpo que não é homogêneo, tá ok? E utiliza essa definição de massa específica quando se faz referência a uma substância pura e homogênea. Então, em cima o nosso corpo é heterogêneo, não é puro, e embaixo o nosso corpo é puro, beleza? O nosso estudo são coincidentes os valores de densidade e massa específica, tá ok? Então, ó, massa específica e densidade, mesma fórmula, massa sobre volume. Unidade de densidade, grama por centímetro cúbico, ou grama por ml, ou quilo por litro, ou 10 ao cubo quilo por metro cúbico, tá? Presta atenção, as principais, a primeira e a última. Vocês precisam saber que 1 grama por centímetro cúbico vale a mesma coisa que 1000 quilos por metro cúbico. Isso aqui você precisa saber, tá ok? As do meio, nem tanto. As duas da ponta é essencial, tá rolando no nosso sangue, tá? Vamos lá, ó. Isso aqui são as densidades de algumas substâncias, tá? Densidade é uma grandeza característica de cada substância. A de cada substância foram obtidas experimentalmente pelos cientistas. Então tá aqui, ó. Água a gente sabe que vale 1, tá ok? Gasolina tem a densidade menor do que a da água. Então se você colocar água e gasolina, a gasolina fica em cima da água porque ela é menos densa. O mercúrio já tem a densidade bem maior. Então o mercúrio ficaria abaixo da água. Ó, gasolina e álcool. Quem tem a densidade maior? Álcool. Então álcool ficaria por baixo da gasolina. Mas são bem próximos. Então se você não fizer uma mistura muito lentamente, se você simplesmente jogar, eles vão ficar juntos. Eles vão se misturar. Tá ok? Dá para você fazer, existe no YouTube aí, um desafio sobre quantidade de líquidos que você consegue colocar um em cima do outro sem com que eles se misturem. Tá? Tem uma quantidade razoável de líquidos que as pessoas conseguem colocar um em cima do outro, mas tem técnicas para você colocar esses líquidos. Se você colocar o líquido de qualquer jeito, densidades que estão muito próximas, elas se misturam, tá? Vocês vão ver a pessoa usando ketchup, mostarda, creme de leite, gasolina, detergente, para poder separar esses líquidos, tá? É legal ver e é legal tentar fazer. Só tenha cuidado para não fazer lambança, porque tudo que você colocar ali dentro você estraga, tá? Então não vai fazer um tubo grosso para você encher de ketchup, encher de maionese, encher de mostarda, que você está jogando alimento fora, tá? Considerando dois materiais A e B, denominados densidade de A em relação a de B, o quociente. Então, ó, densidade de A e B é só você dividir as suas densidades, beleza? No caso dos sólidos e líquidos, em geral, tomamos como referência a água a 4 graus. Por que a água a 4 graus? Eu cheguei a comentar com vocês dentro de sala de aula. De 4 a 0 graus, a água ela modifica o modo dela se comportar, tá? Então, a base da água para a gente não é o 0 graus, em sim o 4 graus, tá? No caso dos gases, em geral, tomamos o oxigênio como referência e aí sim a 0 graus Celsius, tá ok? Então vamos lá, ó, só para a gente ter noção mais ou menos dessa parte de conta, tá? O alumínio tem densidade de 2,710 ao cubo, quilos por metro cúbico. Em um certo tipo de óleo tem densidade de 0,81. Qual a densidade do alumínio em relação do óleo? Então é pegar o alumínio e dividir pelo óleo. Só pegar um por outro. 10 ao cubo corta com 10 ao cubo. 2,7 dividido por 0,8, aproximadamente 3,33333 e vai embora.
Calcule a densidade do alumínio em relação à da água. Mesma coisa, ó, 2,7 10 ao cubo, que é o alumínio, e a água a gente sabe que vale 1. Corta 10 ao cubo com 10 ao cubo, 2,7 por 1 dá 2,7. Isso ajuda na resolução de alguns exercícios, tá, gente? Só isso, só. Pressão. O que é pressão? Tá? E vocês já devem ter visto pela televisão, em programas de televisão, no YouTube, aqueles caras que eles deitam ou sentam em camas de prego e cadeiras de prego, tá? Ou talvez um professor seu dentro da sala de aula tenha subido em réguas de plástico e não tenha quebrado a régua de plástico dentro de sala de aula, tá? Aí fala, é impossível tu subir nas réguas de plástico e não quebrar. Não, não é impossível não, é possível sim você não quebrar uma régua de plástico, tá? Como você faz isso? Por causa da pressão. Se você botar as réguas de plástico muito próximas uma da outra, você subir nelas, você vai fazer uma área de contato muito grande, muito extensa. Então essa força aplicada, ela vai ser desmembrada por toda aquela área de contato, ok? Então se ela é desmembrada por toda aquela área de contato, não chega ao limite da força para quebrar a régua. Então você se mantém. A mesma coisa acontece na cama. O cara tem um monte de prego, um pertinho do outro. Então na hora que ele deita naquela cama, ele distribui o peso dele para todos aqueles pregos. E primeira coisa, se você reparar, os pregos normalmente não são muito pontiagudos. Ele também aumenta a superfície de contato do prego. E obviamente esse cara já é um pouquinho acostumado, porque se for eu deitar lá, vai fazer pressão, vai me machucar. Tá? Eu não estou acostumado a fazer isso. O cara está acostumado. Então ele consegue sentar. Se eu não me engano, tem uma casa, um instituto em São Paulo que tem uma cama de prego, uma cadeira de prego. E qualquer pessoa, os pregos são muito grudadinhos um no outro. Você senta e você não sente nada. Você não sente o prego te machucar, tentar entrar na sua pele. Não dá para tentar, para sentir isso acontecer. Tá ok? Por quê? Porque a área, ela passa a ser uma área grande, quase igual à área da cadeira. E a cadeira não te machuca. Então, pressão é toda a força que está sendo aplicada, dividido pela área de contato, tá? Então, a pressão é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Se eu pegar dois blocos aqui, ó, iguaizinhos, e apoiar eles de maneiras distintas, a pressão vai diminuir. Por exemplo, a gente faz uma coisa muito engraçada quando a gente está em pé há muito tempo. Você começa a levantar o pé do chão. Para que você está levantando o pé do chão? Na hora que você tira um pé do chão, o outro pé sofre uma pressão maior. Então não vai adiantar você tirar um pé do chão. Ah, não, eu preciso me movimentar. Beleza, se movimentar adianta. Agora você está parado, você continuar parado e tirar um pé teu do lugar, não adianta. Tá? Não faz isso que não adianta, é perda de tempo. Você ficar fazendo assim, ó, trocando o peso do corpo, não adianta, você só está forçando o corpo e você vai ter que voltar para o outro mais rapidamente, tá? Então, se movimentar, andar para um lado, para o outro, mexer as pernas, funciona que você tira a tensão da perna, isso funciona. Agora ficar assim, ó, para um lado, para o outro, não adianta, tá? A pressão vai continuar lá, beleza? Então vamos lá, ó. Nos postos de combustível há aparelhos destinados a acertar a pressão de ar dentro dos pneus. Aqueles aparelhinhos lá que a gente vai lá calibrar pneu, né? Em geral, esses aparelhos estão graduados em quilograma-força por centímetro quadrado, ou na unidade do sistema britânico de engenharia, libras por inch ao quadrado, também indicada pela sigla PSI, formada com as iniciais de pound square inch. Então, ó, lembrando que 1 kg-força vale 9,81 newtons, que 1 libra vale 4,448 newtons e que 1 inch vale 2,54 centímetros, transforme 1 kg-força por centímetro quadrado em newton por metro quadrado e 1 libra por inch ao quadrado em newton por metro quadrado. Tá aqui resolvido. Tá? Não vamos perder muito tempo nisso aqui não, porque isso aqui é só uma coisa matemática, tá? Isso é só pra gente brincar e eu atiçar um pouquinho o cérebro de vocês. Depois, quando vocês estiverem vendo em casa, vocês pausam a conta toda, dá uma analisada. Eu só substituir, ó, 1 quilo, 1 centímetro, vai substituindo, vai transformando. É só isso que tem que fazer, tá ok? Só pra gente não perder muito tempo aqui, tá?
Continuando, tá ok? Pressão atmosférica. O que é uma pressão atmosférica? É a pressão exercida pelo ar atmosférico sobre os corpos nele mergulhados. Simplificando, imagina que a gente está aqui parado. O que é a pressão atmosférica? É a coluna de ar que eu estou carregando em cima de mim. Essa coluna de ar ela faz uma força para a gente, pressionando a gente para baixo, tá? É a pressão de todo o peso do ar sobre a área dos nossos ombros. Então, essa pressão é chamada de pressão atmosférica. Então, significa, conforme mais alto você está, por exemplo, lá no Monte Everest, é bem alto, a sua pressão atmosférica vai ser menor. Por que a pressão atmosférica no Monte Everest vai ser menor? Por quê? Simples. Você tem menos ar em cima de você. Você tem um peso de ar menor. Se você tem um peso de ar menor, a tua pressão vai ser menor, tá? Então, Torricelli realizou um simples experimento para a determinação da pressão atmosférica. Sabendo que a pressão sobre dois pontos no interior de um mesmo fluido e numa mesma horizontal é a mesma, executou o que se segue. Então, vamos lá. Para simplificar o que está escrito aqui, ele pegou um tubo de ensaio, um tubo comprido, um tubo grande, tá? Mas no formato de tubo de ensaio, encheu ali dentro de mercúrio, tá ok? E mergulhou. Então, ó, ele tomou um tubo de ensaio de 1 metro de comprimento, totalmente preenchido com mercúrio, e o depositou de boca para baixo em um outro recipiente contendo também mercúrio. Então ele mergulhou esse tubo de ensaio dentro de uma caixa cheia de mercúrio. A coluna que permaneceu no interior do tubo de ensaio passou a ter uma altura de 76 centímetros. Então aquele 1 metro que estava cheio de mercúrio diminuiu para 76 centímetros de mercúrio. Concluiu-se que na horizontal que passa pela superfície livre do líquido, a pressão é a mesma em todos os pontos. Então vamos lá, ó. A figura aqui, ó. Ele pegou, colocou dentro do recipiente e aqui marcou 76 centímetros. Aqui ficou um vácuo. O que significa isso? Que nessa linha aqui, ó, que é tudo de mercúrio, eu tenho a mesma pressão. Tá ok? Então a pressão aqui fora é a pressão atmosférica, porque aqui eu tenho ar. Então aqui é a pressão atmosférica. Nesse ponto aqui, o que eu tenho é a pressão do mercúrio, da coluna líquida do mercúrio. Porque aqui não tem ar, aqui ficou vácuo. Então aqui eu tenho a coluna líquida do mercúrio. Então significa que 76 centímetros de mercúrio equivale a 1 atmosfera. E foi daí que veio todos os cálculos da pressão atmosférica, gente. Tá ok? Então foi definido que 1 atm, 1 atmosfera, a pressão de 1 atmosfera, é igual a 76 centímetros de mercúrio, que é igual a 1,01 10 a quinta Pascal. Nós não vamos ficar usando 1,01, tá? Nós vamos usar 1. Nós vamos arredondar isso aqui e reduzir para 1. 1 10 a quinta Pascal, tá? E a expressão dessa pressão é μgh, densidade do líquido ou do fluido, gravidade e a altura que ele está. Tá ok? Então vamos lá, ó. Quanto maior for a altitude de um local, mais rarefeito será o ar e menor será a sua espessura. Menor será a sua densidade, menor será a sua pressão. Então, ó, a 0 metros de altura, que é a pressão atmosférica, a pressão do nível do mar que a gente chama, ela vale 76 centímetros de mercúrio. A 500 metros de altura, já vale 72. A 1.000 metros vale 67. A 2.000 metros vale 60. A 3.000 metros vale 53. Lembra o seguinte, aqui na América do Sul, quando tem jogo da Libertadores, tem time que joga 4.700 metros de altura, que é em Potosí. Cai mais ainda aqui. Significa que a pressão caindo, ó, o ar fica mais rarefeito, tem menos oxigênio para se respirar. Então a gente que vive no nível do mar sofre demais. Pressão de uma coluna de líquido. Vamos lá, ó. Eu tenho uma coluna de líquidos aqui, tá? E isso aqui, ó, gera uma determinada pressão. Só o líquido gera uma pressão. Mas eu tenho só a pressão do líquido? Não, eu tenho a pressão do ar que está do lado de fora. Tá? Então eu tenho a pressão do ar mais a pressão do líquido. Beleza? Então olha aqui, ó. A pressão do líquido vai ser μgh.
Se eu quiser saber a pressão toda, vai ser μgh mais a pressão atmosférica. Tá ok? Nada mais é isso daqui do que a pressão exercida pelo peso do líquido, tá? Não se esquece disso. Ok? A pressão exercida pelo peso de um sólido apoiado sobre uma superfície horizontal tem uma única direção, vertical. Tá para baixo, não é isso? Líquidos e gases, fluidos, também exercem pressão. Claro que exercem. Só tem que a pressão é um pouquinho diferente. A pressão exercida pelos gases está associada à força média que as moléculas exercem sobre as paredes do recipiente. Mesma coisa acontece com o líquido. As forças exercidas pelo fluido sobre uma superfície com a qual esteja em contato são perpendiculares à superfície. Então, ó, eu tenho um recipiente e eu tenho uma parede. Em todos esses pontos aqui, ó, a minha pressão é a mesma, externa. Eu vou expelindo da mesmo modo, tá ok? Então, a pressão num ponto de um fluido em equilíbrio é a mesma em todas as direções, isto é, o seu valor não depende de orientação da superfície usada para medi-la. Então, aqui, ó, nesse cubinho aqui, ao redor dele, tudo é igual. Aqui nesse ponto, a força exercida pelo líquido dos dois lados gera a mesma pressão. Então, em um fluido em equilíbrio, pontos que estejam no mesmo nível suportam a mesma pressão. X e Y, apesar de estarem em posições diferentes, sofrem a mesma pressão. O que importa pra gente é o nível, tá? Não importa que aqui, ó, eu tivesse uma montanha e esse cara estivesse pertinho do fundo. O que importa é a nossa horizontal, tá ok? Então, lei de Stevens. A pressão sobre um ponto no interior de um fluido é determinada pela soma das pressões exercidas por todas as quantidades de fluidos que se encontram sobre ele naquele momento. Então, ó, pressão de A vai ser igual a pressão de B mais μgh. Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui ponto A, ponto B. A variação de pressão, μg é a variação de altura, μgH menos HB. Então, olha aqui, se eu quiser saber a variação de pressão de A para B, é só fazer a diferença de alturas entre eles, ok? Se eu tivesse o outro líquido aqui em cima, a pressão no A seria a pressão desse líquido, mais a pressão desse líquido, mais a pressão atmosférica, gente. Tá ok? Quantidade de líquidos que eu vou ter um em cima do outro, eu vou tendo que somando essas pressões desses líquidos que estão em cima. Tá ok? Então aqui a nossa figura mostra exatamente isso. Ó, nós temos a pressão atmosférica exercendo uma força no líquido e o líquido exercendo uma força no meu ponto. Então minha pressão vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão da minha altura, que é μgh, onde μ vezes g é o peso dessa coluna de água aqui, ou a coluna de líquido, tá? Muito cuidado. Repara o seguinte, nós temos aqui 4 figuras diferentes, que elas têm a mesma altura, então elas têm a mesma profundidade. O que significa isso? Que no ponto mais baixo aqui, ó, a pressão hidrostática é exatamente igual, porque a pressão hidrostática ela não depende do volume do líquido, e sim da sua profundidade. Se eu pegar aqui, aqui, aqui e aqui, a pressão é a mesma. Lá embaixo, a pressão é a mesma, ok? Não importa a quantidade de líquido que eu tenho em cima dele, porque é uma coluna fina que importa pra gente. Então a gente só trabalha com a profundidade, ok? Vasos comunicantes. Ó, repara aqui que a minha figura base, cada vaso aqui de um lado tem uma forma diferente. Isso não vai interferir na nossa conta. O que interfere na nossa conta é o quê? Simplesmente o alinhamento desses caras, tá? Então, ó, nossa figura base aqui, ó. Ponto 1 e ponto 2. O que significa isso? Eles estão na mesma linha. E eu posso considerar que esses caras estão no mesmo líquido, porque aqui não é uma separação de líquido azul com líquido verde. Então significa que esse ponto 1 aqui, ele tanto está no líquido azul, como ele está no líquido verde. E esse ponto aqui está no líquido verde. Então se eu tenho dois pontos na mesma linha horizontal, no mesmo líquido,
eu posso afirmar que eles têm pressão iguais. Se eles têm pressões iguais, é só escrever a fórmula. Pressão atmosférica, μAGHA, igual a pressão atmosférica, μBGHB. Pressão atmosférica vai morrer nos dois, vai ficar, e o G vai acabar morrendo também. Densidade de A, a altura de A, é igual a densidade de B, a altura de B. Então vai ficar isso aqui, essa altura, vezes a densidade desse cara, essa alturinha, vezes a densidade desse cara. Se eu tivesse um terceiro líquido aqui em cima, seria o quê? A densidade desse terceiro líquido vezes a altura desse terceiro líquido, ok? Então vamos por um exemplo, ó. Reservatório armazena um líquido cujo nível se encontra a 10 metros de altura. Com um manômetro, mediu-se a pressão a 3 metros do fundo e obteve-se 4,510 a quinta. Considerando que a pressão atmosférica é igual a 1 atm e que G vale 10, qual é a densidade do líquido? Então olha aqui, ó, vamos lá. Eu tenho essa figura aqui, ó. O total são 10 metros, mas eu medi a pressão aqui, ó, a 3 metros de profundidade. Então é essa altura aqui que me importa. Vale 7 metros. Pressão em B vai ser igual a pressão no ponto A, que é a minha pressão atmosférica, mais a pressão do líquido μGH. Quanto vale a pressão atmosférica? 1,10 a quinta. A pressão de B, ele me deu no exercício, 4,510 a quinta. E μGH, μ eu não tenho, que é a densidade, a gravidade vale 10 e a minha altura vale 7 metros. 1 passa para o lado de lá dá 3,5. E aqui dá 70. Passa para lá dividindo. 5 vezes 10 ao cubo, quilos por metro cúbico. Tá? Vasos comunicantes. Ó, repara o que eu estou te falando. Eu posso pegar esse ponto aqui, ó, como base para eu calcular? Não, não posso. Por que eu não posso pegar esse ponto? Porque aqui estaria no líquido azul e aqui estaria no líquido amarelo. Eu não posso fazer isso. Tem que pegar esse pontilhado aqui de baixo, ó. Mesmo líquido, azul e azul. Então vamos lá, ó. Como é que eu resolvo isso? Densidade de B vezes 6, densidade do A vezes X. Então tá aqui, ó. Repara, aqui eu trabalhei, ó, pressão 1, pressão 2, botei toda a equação, reduzi a equação, a densidade, a altura. Você pode partir daqui, tá? Quando você tiver assim, binário, 2 fluidos só, você pode partir daqui. 1,4 vezes 6 igual a 0,8 vezes x. Aqui dá 8,4, passa para lá dividindo. 8,4 por 8, 10,5 centímetros. Beleza? Continuando. Teorema de Pascal. Eu já falei isso para vocês já, mas vamos repetir. Quando você tem um recipiente fechado, a pressão em toda a região é a mesma pressão, tá? Isso é utilizado, por exemplo, no sistema de freio de carro, tá? Por exemplo, no guindaste hidráulico, também funciona desse modo. Nós temos uma área muito pequena e uma área grande, onde eu aplico uma força, eu tenho uma pressão, essa pressão é diluída por todo o fluido e chega do lado de cá. Então eu posso, já que as pressões são iguais nos dois pontos, eu posso falar que força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. A força aplicada no êmbolo 1 dividido pela área do êmbolo 1 tem que ser igual à força que vai ser aplicada no êmbolo 2 dividido por toda a área do êmbolo 2. Significa o seguinte, com uma força muito pequena você consegue levantar um objeto muito grande. Uma pensa hidráulica tem dois êmbolos de áreas iguais a 10 e a 80. Calcule a força transmitida ao êmbolo maior quando se aplica ao menor, uma força de 120. Então vamos lá, ó. 120 está relacionado direto ao 10, eu quero saber qual é a força do 80. Então, ó, 120 dividido por 10, F2 sobre 80, corta 0 com 0. 8 vezes 120, 960 newtons. Repara, eu consegui transformar uma força de 120 newtons em uma força de 960 newtons. Tá? Uma força bem maior. Eu consigo levantar um objeto, por exemplo, botando 12 quilos de um lado da balança, eu consigo levantar 96 quilos do outro lado da balança. Só para vocês terem noção em relação à massa, tá ok? Um grande abraço para vocês, gente.
tá? Não esquece de colocar lá o comentário de vocês, o nome de vocês no comentário, tá ok? Curtir, falar se está gostando das aulas e não deixar de tirar as dúvidas, tá? Na sala de aula virtual e nas nossas lives lá no nosso encontro semanal lá no Zoom, tá ok? Um abraço para vocês, até a próxima.